Essa narrativa do Santo Evangelho, que acabamos de proclamar, em conjunto com todas as leituras bíblicas, desse 24º domingo do tempo comum. Vai nos ajudando a olhar que o ano litúrgico já vai adiantado, faltando só 10 semanas. E no fechamento do ano litúrgico vem textos bíblicos que questionam a nossa vida de fé. Nós somos chamados a nos entender na vida da igreja como discípulos de Jesus. Jesus vai orientando os discípulos a maneira de viver o segmento. Discípulo não é mestre. Mestre é Jesus. Hoje nós temos mais gente na igreja querendo ser mestre do que querendo ser discípulo. A internet então virou um palco maravilhoso, cheio de mestres. Cada um quer pegar a Bíblia, o Evangelho e fazer o discurso que acha que é o discurso do seu interesse. O Evangelho virou, Nós temos aí hoje pregadores profissionais que correm o mundo, correm o Brasil, vai e volta de avião. São pregadores especialistas. Fazem discurso do Evangelho que é uma maravilha. Às vezes nunca foram discípulos. Muitos nunca foram discípulos. Vivem procurando plateias por aí que os aplaudam, enchendo auditórios de pessoas que estão ali para ouvir o que agrada aos ouvidos a partir da boca daquele pregador. E poucos dispostos a pôr o pezinho no chão, a se tornar discípulo de cada dia, de viver autenticamente a sua fé. Penso que é esse tempo em que nós vivemos também um apagão cultural. Então, às vezes está faltando auditório, está faltando teatro. Muita gente traz o auditório e o teatro para dentro da igreja e vai reunindo plateias para escutar discursos. A igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar para que a palavra de Deus seja dada na sua integridade e integralidade. Dada toda na sua integridade e na sua integralidade, sem escolher as partes que interessam mais. Mas é dar o Evangelho na sua autenticidade, na sua integralidade. O Evangelho todo, sem desvirtuar o Evangelho anunciado. O texto que ouvimos hoje do Santo Evangelho tem muito a ver com isso. Jesus vai para Cesareia de Filipe, que é o extremo norte da Galileia, e dali ele vai vir para o centro de poder, que é Jerusalém, a capital. Ali estão os poderes constituídos, o poder civil e o poder religioso. Nós somos chamados a perguntar, e às vezes já temos muito certa a resposta, por quem Jesus morreu. De repente nós falamos, ele morreu para nos dar a salvação. Tudo bem, é para isso mesmo. Ele veio ungido, que Pedro tem certeza hoje, e dá essa resposta acertada. Ele veio do Pai como Messias, ungido de Deus, nos trazer a libertação. Então, das injustiças, do pecado e da morte. Não é só da morte, é desde já de tudo que leva à morte. Não é só da morte espiritual, como alguns querem dizer. Jesus veio ao encontro do ser humano, veio ao encontro também da dignidade, do humanismo integral. Veio ao encontro da dignidade das pessoas. Por que Jesus morreu? Então tem que perguntar, por que Jesus morreu? Porque ele se mostrou incomodado com as injustiças. E começou a denunciar injustiças religiosas e injustiças políticas. Isso fez com que se armassem contra ele líderes religiosos e líderes
né, da sociedade do seu tempo, do poder civil. Então esses líderes se uniram, fizeram um pacote de bom acordo e condenaram Jesus à morte. Jesus vai fazer o caminho a partir dos pequenos, daqueles que muitos não querem ver, daqueles que são, por isso ele vai para Cesaré de Filipe, para os líderes religiosos, aquelas eram as regiões de pagãos, onde os impuros estavam. Quem queria ser bons judeus não deveria passar por ali. E ali estão os impuros, indignos, não são do povo eleito de Deus. E também nessas periferias estão os esquecidos socialmente, onde ninguém vai até eles para ouvir suas dores, conhecer seus sofrimentos. E é a partir dali que Jesus vai anunciar, fazer o prenúncio da sua paixão, morte e ressurreição. O que vai causar uma incompreensão de Pedro. E Pedro responde a Jesus e Jesus se dirige a eles. Porque em Pedro está o discipulado, está a igreja. Ele fala sozinho e Jesus responde para todos. Ele está respondendo à igreja discípula. Então Jesus lhes perguntou. Então Jesus está ali e vem palavras importantes, porque vem caminho. No caminho perguntou aos discípulos. A igreja tem que entender que o discipulado é caminho. É caminho, é caminhar no segmento de Jesus. Isso é o ser da igreja. A igreja não é tão somente o ato litúrgico celebrativo. A igreja é um caminho de fé que se faz todos os dias no segmento de Jesus. E Jesus pergunta aos caminhantes. Jesus não pergunta a quem está sentado de braços cruzados. Ele pergunta aos caminhantes na fé, aos que são chamados discípulos. Ainda esta semana, nós vimos nas leituras bíblicas, no correr da semana, nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Mas um discípulo bem formado é igual ao seu mestre. Pedro se antecipa. Ainda não passou pelos dias mais desafiadores do Messias. Ele será chamado a anunciar o Messias. Toda a obra de salvação que ele realizou. A aprender o caminho desta obra de salvação. Pedro ainda não conhece e já quer tomar a frente. Ele chama Jesus e Jesus o repreende severamente. Aqui nessa narrativa de hoje, nessa tradução, está vai para longe de mim. Mas a maioria das traduções hoje já se considera para trás de mim. Você ainda não está preparado para ser mestre. Você, Pedro, volte para trás. Entre e aprenda o caminho do seguimento, do discipulado, esse caminho da doação. Não podemos anunciar um Jesus, e o Papa Francisco tem dito hoje, um Jesus sem evangelho. Um Jesus ressuscitado que nos apresentamos diante dele para louvar e parece que ele nunca pôs os pés na realidade do mundo. Parece que Jesus nunca enfrentou confronto nenhum. Vivemos ali num piedosismo de louvor às vezes. Num Jesus que nós inventamos uma imagem para ele. Não um Jesus que significa o evangelho todo. O Jesus que nós seguimos é o Jesus evangelho. Papa Francisco diz, hoje vemos de muitas formas um anúncio que não é um anúncio que corresponde a Jesus e o evangelho. É um Cristo sem evangelho, é um Cristo ressuscitado que não experimentou o mistério da encarnação. Parece que ele vive só na dimensão divina, sem ter entrado na realidade do mundo, nos conflitos do mundo e buscado o homem em meio às realidades do mundo. Ensinado a seguir e viver o evangelho junto às realidades do mundo. Tanto é que cada vez mais nós vemos figuras de Cristo. Hoje nós temos devocionismos. De repente nós transformamos Jesus em divina misericórdia, em sagrada face, em mãos ensanguentadas,
e vamos pondo aí um nome de figuras de Cristo, que alimenta em nós um piedosismo. Nós ficamos ali com aquela cara devocional, aquela cara piedosa, com pouca autenticidade de fé, com pouca coragem da fé. O discipulado é um ato de coragem, é uma decisão, é uma vontade de seguir Jesus, não obstante as consequências do seguimento. Jesus parte da Cesareia de Filipe consciente, faz prenúncio da paixão, para dizer que cumprir a missão que o Pai o confiou, a missão redentora salvífica a partir dos pequenos, vai exigir autenticidade, vai gerar muitos conflitos, não obstante as incompreensões e perseguições. A autenticidade da vida cristã não se realiza numa zona de conforto. Quando eu sou um cristão que eu acho que as coisas estão muito bem para mim e a minha volta, eu posso duvidar do cristão que sou. O mundo que nós vivemos já está tão evangelizado, o reino de Deus está tão presente que cessaram-se os conflitos das injustiças. Ou eu me tornei tão cego, tão distante do evangelho, que eu não me incomodo com esse mundo à minha volta. Eu entrei na minha zona de conforto. Aí chama o egoísmo espiritual. Não bastasse o egoísmo material, o egoísmo da pessoa que vive só em torno dos seus interesses, pode ter também o egoísmo espiritual. O egoísmo espiritual é deste que tem um piedosismo religioso, que vai autenticando a sua vida, e às vezes ele próprio mantém uma sociedade injusta. Às vezes ele próprio ajuda a manter pessoas que ficam abandonadas nas periferias. Pessoas que vivem no sofrimento, na negação dos seus direitos. Às vezes nós somos cristãos coniventes com essa realidade, como se isso não tivesse levado Jesus à morte. Jesus, por que Jesus morreu? É porque ele foi ao encontro dos pequenos. É porque ele foi ao encontro dos sofredores, dos esquecidos. E a partir dali ele incomodou. A partir dali ele gerou insatisfação. A partir dali ele foi incompreendido por líderes religiosos e líderes da sociedade do seu tempo. Parece não ser diferente hoje. A CNBB nunca sofreu tantas agressões no Colégio dos Bispos, quando diz que estamos vivendo um tempo em que na nossa sociedade tem agravado as questões sociais, tem aumentado a pobreza e a exclusão, que a questão do meio ambiente está insuportável, que precisa mudar o modelo econômico presente no país, que gera morte e exclusão, que deixa a gente abandonada, que vai sucateando as políticas públicas, que vai agredindo o meio ambiente desenfreadamente, como se isso não fosse uma realidade. Muitos preferem condenar a igreja que faz esse anúncio do que abrir os olhos. Por isso, a igreja traz hoje o Salmo, a primeira leitura, que diz: o Senhor abriu meus ouvidos. Na semana passada, nós vemos Jesus curando aquele homem, que ouvia mal e falava com dificuldade. Temos que entender que muitas vezes esse homem que não quer ouvir o evangelho somos nós. Esse homem que não tem coragem de falar a verdade do evangelho somos nós. E muitas vezes não abrimos o nosso ouvido. Muitas vezes ainda não soltamos nossa língua. Nós vamos ficando cristãos do conformismo. Cristãos que querem que a igreja fale o que é agradável aos seus ouvidos. Cristãos que querem que o evangelho mude para eles, mas não querem tomar um caminho sério de conversão. Então, este é um desafio do tempo de Jesus e um desafio que ainda não foi superado nos nossos dias. Aí está o evangelho: o Senhor abriu-me os meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Quem faz isso em primeiro lugar é Jesus. E a igreja, que é sua discípula: Pedro, vem para trás de mim.
Hoje Jesus chama a igreja a voltar lá também no profeta Isaías, porque Jesus assumiu que abriu os ouvidos, que ensina a igreja discípula a abrir os ouvidos e a enfrentar a coragem profética. Ofereci as costas aos que me batem, a face aos que me arrancam a barba. Foi Jesus que vivenciou isso pela humanidade. Mas a humanidade ainda continua esses padecimentos. E a igreja deve participar deles. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. A autenticidade da vida cristã pode nos levar a isso. Há muitos desaforos, há muitas agressões. Não existe zona de conforto para o bom cristão. O bom cristão, quando ele quer perder a sua vida, quando ele quer abrir mão dos seus interesses para ser um cristão de verdade, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Dos seus, às vezes, numa sociedade injusta que alguns têm privilégios. Tem boas condições financeiras, que é um privilégio para muitos. Porque isso representa menos de 20% da população. Quanto mais de 80% vivem a situação de, quase que hoje diz, insegurança alimentar, pobreza ou extrema pobreza. Então nós não chegamos a 40% da população em uma situação mais digna. Mais ou menos 60% da nossa população é de insegurança. Ou seja, não sabe o que terá na mesa no dia de amanhã. E chegará à sua mesa algumas migalhas, às custas de muito sacrifício. Então, esta é a realidade que pede de muitos ter coragem para as bufetadas. O Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. A igreja não pode deixar-se intimidar pelos centros de poder. O dia que a igreja fizer isso, ela perdeu e desviou da sua missão. Se a igreja vê o mundo as bem-aventuranças, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Se a igreja está presente num mundo injusto, de um centro de condução política e econômica, em que prevalece a injustiça e ela fica calada, ela está rasgando as bem-aventuranças. Ela está mutilando a palavra de Deus. Porque sei que serei humilhado. Jesus padeceu isso e não deixou uma missão menor para a sua igreja. E a igreja não pode querer para si uma missão menor. Volta para trás, Pedro. Você não está pronto para ser discípulo. Venha sofrer a paixão comigo. Depois você poderá anunciar. Ninguém deve apresentar um Cristo que não significa o evangelho todo. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição, fazendo o caminho para Jerusalém, sofrendo a condenação que Jesus sofreu e a morte que ele sofreu, não por si, mas sofreu pelos injustiçados. E essa morte ainda grita em nós e entre nós. Precisa de quem tem coragem para entrar nas causas. Quase sempre nós maquiamos as consequências. O que diz São Tiago hoje de maneira tão interessante, e seríamos muito bom que lêssemos a carta de São Tiago nessa perspectiva. São Tiago hoje nos traz um texto muito questionante, dizendo assim: você vê alguém aí desempregado, sem renda, passando fome, doente, sem ter como tratar da saúde, passando as maiores dificuldades. Você vira para ele e fala assim: eu vou rezar para você. São Paulo fala, isso é hipocrisia. São Tiago fala, isso é hipocrisia. Esta palavra, vou rezar para você, significa omissão. Você não fez nada pela pessoa e diz que vai rezar para ela para acobertar a sua omissão. Temos hoje pessoas que têm uma espiritualidade assim: vamos rezar para quem está preso. Vamos rezar para quem está desempregado. Vamos rezar para quem está doente e não consegue fazer os exames de saúde que precisa. Não basta rezar, a oração faz parte das atitudes, mas não significa a totalidade das atitudes.
Que senão São Tiago diz, você vê seu irmão com fome e diz a ele, ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, mas não tem o que comer. Você sabe que ele está com fome, não deu a ele o que comer e ainda diz a ele, coma à vontade? São Tiago diz, esta atitude é hipócrita. Essa atitude é uma afronta ao outro. Às vezes nós vivemos assim, afrontando quem está abandonado na sociedade. Dizendo que estamos rezando por eles. Nós temos que perguntar por que as cadeias estão tão cheias? Essa que é a pergunta do cristão. Por que as cadeias estão tão cheias? A nossa sociedade está bem se ela está com cadeias cheias? Por que tem tanta gente na miséria? O modelo econômico que está no nosso país é justo? Por que tem tanta gente desempregada e passando dificuldade? Por que tem tanta gente que morre sem fazer um exame ou uma cirurgia que precisava fazer? O modelo com a nossa área de saúde é tratada está correto? Por que tem tanta gente sem moradia? O modelo econômico está certo? Nós temos que perguntar pelas causas de São Tiago. Nós temos que perguntar pela causa, não é só vamos rezar para quem não tem casa, vamos rezar para quem está doente, vamos rezar para quem está preso. Hoje não falta na igreja aí grupos que entram com piedosismo crísticos e começam a rezar como se fosse vir essas mudanças e as transformações só pelo poder divino do qual nós não participamos. Quase sempre acobertando as nossas omissões, as nossas irresponsabilidades cristãs. Precisamos de cristãos autênticos, que levem sua fé mais a sério, e São Tiago termina a carta de hoje. Em compensação, alguém poderia dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui está a autenticidade da vida cristã. Tem que ter muita oração na nossa vida espiritual. Mas ela precisa ser obras também que legitima o evangelho que nós cremos. Peçamos a Jesus que nos dê a humildade, primeiro o atrevimento de Pedro, de querer instruí-lo quando ele fala da paixão. Que isso não te aconteça, Senhor. Mas que num segundo momento ele nos abra nossos ouvidos como abriu o de Pedro. Pedro, você não está preparado para ser discípulo. Você está querendo ser mestre, mas você ainda não sabe o caminho. Entra atrás de mim, Pedro. Nós estamos precisando de uma igreja que entre atrás de Cristo para segui-lo. Não uma igreja que constrói um Cristo do seu interesse, para anunciá-lo segundo suas conveniências. Mas esse Cristo real, autêntico, que veio do Pai para nos trazer a graça plena da salvação. É este que é o Cristo que deu a vida por nós e que nos chama a ser uma igreja que é capaz de perder a sua vida por Ele e pelo Evangelho. Assim seja.